Uma boa noite, então, para todos nós. É uma alegria também para mim, mais uma vez, estar aqui nessa instituição que eu abraço com carinho sempre. Mais feliz ainda por estar abrindo o mês de comemorações, do aniversário de 27 anos da instituição e por também ver como as obras estão bonitas, muito agradáveis, muito aconchegante estar aqui nesse salão. Então que nós possamos ter bons momentos reflexivos e que esse mês possa ser realmente de muita alegria para todos os trabalhadores, frequentadores, enfim, todos esses que fazem parte da família espírita aqui da cidade de Sarandi. Nós escolhemos como tema uma mensagem que consta no livro Sol das Almas, do Espírito André Luiz. É esse livro, que teve sua primeira edição em 1964, e o título, ele é de mensagens várias, o médium é o Valdo Vieira, que é um irmão que trabalhou com Chico Xavier durante alguns anos e, portanto, foi intermediário de algumas obras, inclusive do Espírito André Luiz. E é, portanto, um livro de mensagens, e a gente então escolheu estimulantes deprimentes para termos uma conversa. Como o João falou, eu vou apresentar também alguns vídeos que fazem parte, assim, para a gente refletir. Depois, no final, tem uma surpresa, mas também, como é mês de aniversário, tem que ter surpresas, presentes. E tem também, gostaríamos da participação de vocês, para que então pudesse haver uma interação no final aí da nossa exposição. Então vamos ver do que trata a mensagem. Doutrina do discernimento, eu estou atrapalhando aqui. O Espiritismo nos acorda para a valorização das forças da vida, ensinando-nos a preservá-la e a empregá-la com proveito devido. Então, o que o Espírito está nos falando? Que a doutrina espírita é uma doutrina de discernimento, que nos leva à reflexão, ao bom senso, a discernir entre o bom, o ruim, o certo, o errado, para podermos fazer opções, acordando-nos para uma valorização das forças da vida que se encontram em diversos aspectos e não somente no âmbito orgânico ou físico, mas também das energias mentais, das energias sexuais que são criadoras e não somente para uma função reprodutora ou de mero prazer, mas que são energias que movimentam uma criatividade e que muitas vezes são utilizadas de uma forma muito desregrada, muito descabida, e que acabam limitando, portanto, as forças da vida, dos nossos próprios estímulos. E, portanto, a doutrina nos ensina a preservar essas forças, a utilizar essas forças criadoras, de incentivo, de estímulo para o bem, com um proveito devido. Dediquemos um minuto ao inventário das nossas perdas de vitalidade, no que se refere aos espetáculos violentos, junto dos quais desgastamos recursos preciosos do corpo e em algumas ocasiões chegamos até mesmo a perdê-lo inconsideravelmente. Então o espírito aí já vai entrando numa reflexão de que, ou melhor, em que momentos nós perdemos essa vitalidade, essas forças da vida. E que na verdade vão nos fazer falta, em vários momentos
da nossa existência aqui. E ele fala dos espetáculos violentos. O título da palestra, que são os estimulantes deprimentes, a princípio já nos causa, né, uma certa curiosidade, porque o título parece, essas duas palavras, paradoxais, embora elas se complementem. Porque se é um estimulante, como é que vai ser deprimente? Ocorre que muitas coisas que nos estimulam, a posteriori, levam a uma depressão. Um exemplo clássico disso é a bebida alcoólica, que quando ingerida causa euforia, ela atinge diretamente o sistema nervoso central, altera o nosso comportamento, causa uma euforia, portanto estimula, só que depois ela deprime esse mesmo sistema nervoso central. Deprime. Tanto é que existem dados estatísticos de que o número de suicídios entre os alcoolistas é muito significativo. Muito significativo. E uma pessoa que já é tendente à depressão e vai usar o álcool, que a princípio pode lhe dar uma impressão de que ela fica melhor, porque justamente é um estimulante no seu princípio. Ela corre sérios riscos, né, de tornar-se, portanto, né, uma depressiva crônica mesmo, né, e tendente ao suicídio. E outras atividades mais, né, a gente citou aí o álcool. Mas ele fala, o espírito, André Luiz, dos espetáculos violentos. Que quando a gente assiste, espetáculo é uma coisa que a gente assiste, né? Um show, uma atividade, um jogo, um entretenimento, a gente assiste, que pode nos trazer um estímulo, mas que pode desgastar as nossas energias também, dependendo do tipo de espetáculo. E ele fala dos violentos, junto dos quais desgastamos recursos preciosos do corpo, do fluido vital, né, da nossa vitalidade, e em algumas ocasiões chegamos até mesmo a perdê-lo consideradamente. Olha só, a gente lia uma reportagem na semana passada de um jovem japonês que ficou mais de 30 horas, né? Teve um outro que ficou mais, ficou 56, mas esse que ficou mais de 30, na frente, né, de uma tela de computador, jogando um joguinho de pena, sem comer, sem ir ao banheiro. Então ele desgastou tanto a sua vitalidade, as suas forças, que ele desencarnou depois. Ele saiu, terminou o jogo lá, né, ali diz que ele foi o vencedor, né, naquela modalidade lá que ele estava jogando, e 5 minutos depois ele veio a desencarnar, né, veio a morrer. Seu corpo físico não aguentou aquela pressão, aquela tensão, aquele estímulo por tanto tempo, né, consecutivo. Vamos ver agora então um vídeo breve, né, que vai nos mostrar um pouco desses espetáculos aí, primórdios, né, rituais.
nesse vídeo breve, né, a gente viu alguns desses espetáculos violentos. Aquelas arenas da Roma antiga, em que os cristãos eram lançados aos leões, ali é um outro tipo de espetáculo, né, que chamava-se pão e circo, em que os imperadores distribuíam pão e alimentos, né, para as pessoas. A Roma daquele período tinha em torno de 1.200.000 pessoas, e uma grande parte dessas pessoas eram desocupadas, né? Estavam ali, muitos malfeitores inclusive, estavam ali na cidade. Então eles distribuíam, para acalmar inclusive, né? Muitos eram violentos, distribuíam então alimento e ofereciam esse circo, né? Esse pandemônio para as pessoas se divertirem, em que muitas vezes, né, as pessoas ali eram mortas, né, se digladiavam dessa forma grotesca e violenta, desgaste de energia, né, muita perturbação. Haviam também as corridas de biga, em que muitas vezes os cristãos ou aqueles que eram considerados criminosos eram amarrados, né, e arrastados até morrer, né? E a multidão ali vibrando, né? Se divertindo. E depois, né, a continuidade ali, quando os rachas, né, os pegas, lá em Juí ainda tem, não sei se aqui em Sarandi tem, mas lá ainda fazem isso, né? Fazem com moto, que é mais perigoso ainda, de carro, né? Que as pessoas ficam ali vibrando e é aquela coisa perigosa, né? Desgaste de energia, muita tensão. Os jogos de futebol, em que as torcidas organizadas são violentas às vezes, né? Nem todas são, mas algumas bebem, né? Usam algum tipo de aditivo que altera o comportamento, né? As torna violentas. E o próprio magnetismo, né, daquela multidão, a energia da disputa no estádio do futebol é uma coisa impressionante. Numa ocasião em que estivemos no Rio de Janeiro, fomos no Maracanã assistir um jogo. Eu não lembro mais, era o Fluminense e o Vasco, eu acho, não recordo bem quem era, né, o outro time. Fomos, né, acompanhando um amigo, na época, que era um torcedor assim, bem fiel do Fluminense. Então fomos até para conhecer. Mas é impressionante o magnetismo que tem, do número das pessoas e o momento, né, assim, que é o momento do clímax, que é o momento do gol. Aquilo é uma coisa que vibra, aquela energia, de uma forma, né, fantástica. Então, imaginemos isso num momento, né, de agressividade, de disputa mesmo entre as torcidas. É difícil segurar. E a gente viu ali, então, torcidas colocando fogo, batendo, né, assim, muito agressivas mesmo. E tem havido alguns movimentos das torcidas organizadas que agregam pessoas que são preconceituosas em relação à raça, né? São racistas. E aí, né, quando tem um jogador negro, até que é da torcida adversária, ficam instigando, né, provocando de uma forma muito desrespeitosa e que vem a gerar briga também, desgaste de energia. Vimos ali também as lutas, né? Essas lutas modernas agora, que infelizmente até crianças estão sendo agregadas, né, colocadas dentro de uma arena e se agridem mesmo, né? Que é uma junção de várias artes marciais e que acabam assim, então, numa arena, numa disputa em que jorra sangue e as pessoas ali vibrando, né? O público, a plateia, né? Que talvez seja a mesma de outrora, ali vibrando. Mudaram um pouco os espetáculos, mas a violência,
nos parece ainda a mesma. E temos então, no final, ali apareceu um pouco dos jogos eletrônicos, né? Que daí é dentro de casa e tem trazido muitos problemas e dores de cabeça para os pais, para os professores, porque as crianças estão manuseando esse tipo de jogo, né? Que não é um brinquedo, que é muito perigoso, pode ser até uma arma, porque muitas vezes aderem justamente pelo grau de violência. E dentro de casa, onde muitas vezes a gente pensa, não, ali a criança, o adolescente, o jovem está protegido, afinal está em casa. Pois é, mas depende. Depende do que ele está manuseando ali. Que tipo de energia está sendo movimentada. A doutrina espírita, né, uma doutrina de discernimento, como o Espírito fala antes ali, nos diz que nós temos conosco sempre uma nuvem de testemunhas, que são os espíritos desencarnados e que se agregam a nós dependendo da nossa sintonia, das nossas afinidades, dos nossos desejos. Então, ao aderirmos a esses espetáculos violentos, a gente atrai para junto de si, se já não antes eles sugestionando que a gente pegue determinado filme ou vá a determinada peça teatral, né, que instiga um estímulo deprimente. Nós vamos então, muitas vezes, né, nos tornando adeptos desses entretenimentos que não são saudáveis e que podem se tornar um vício, porque já existem clínicas especializadas, né, que isso é uma novidade, né, porque tem que ser um tratamento diferenciado para atender crianças e adolescentes que não conseguem mais largar o computador ou os jogos eletrônicos, porque eles são muito, né, eles geram muito estímulo. E depois não é qualquer coisa que vai atrair a atenção. E a gente, como professor em sala de aula, é difícil a gente manter a atenção da meninada, né? Porque a gente não é isso, né? A gente não tem esse estímulo, no caso, que chega nesse ápice negativo. Uma sala de aula é um local em que tem que discernir, tem que ter uma certa calma, concentração. E aí eles não ficam quietos. É complicado. Então, em séculos do passado, arrasávamos os nervos diante das façanhas de arena, rejubilando-nos com o sangue de gladiadores e feras, que foi o que apareceu ali. Ou mantínhamos o coração alterado por arritmias à frente de carros e cavalos em tropelia, buscando tolas consagrações, as disputas. Na atualidade, temos o boxe. Bom, ele fala do boxe aí porque no período do livro, né, isso era moderno. Né? Ali, o pugilismo, né, é muito popular na década de 60, quando essa obra foi editada. E nessa mesma linha, daí a gente pode trazer, né, que apareceu ali no vídeo, temos hoje o MMA, que é essa mistura das artes marciais, numa arena também, muito conhecido pelo campeonato UFC. As pessoas, né, muito musculosas, assim, se agredindo. O boxe fulminante, então, a disparada de carros em nome de uma competição esportiva, ou ainda as peças, né, teatro, as novelas, dedicadas ao desregamento emotivo, filmes endereçados à exaltação do crime, rotulados de cultura, desbaratando-nos as reservas físicas e mentais. Romântica, né? Comprovação ou não, né? O fato
é que, né, a gente tem algumas realidades aí, né, que nos trazem algum entendimento, que é o que os espíritos dizem também. Então, tomemos cuidado com aquilo que a gente está colocando para dentro da nossa casa, pela televisão, pelo computador, por outros meios eletrônicos modernos, úteis, né? Mas que a gente tem que saber como usar, né? Tem que ter o discernimento para usar. E também, obviamente, para aquilo que a gente está botando na nossa mente, né? Para dentro de nós mesmos, do nosso psiquismo, muitas vezes alterando aí, né, o nosso hábito e as forças vitais. Acho que eu não tinha terminado de ler, né? Então, o box, as peças dedicadas ao desenvolvimento emotivo, os filmes endereçados à exaltação do crime, não, enfim, rotulados de cultura, desbaratando nas reservas físicas e mentais. Ok. Semelhantes exibições abalam as energias nervosas, sacodem-nas e dissipam-nas, impingindo não raro no ânimo de um grande número de espectadores imprevidentes sugestões de caráter negativo. A pessoa fica sugestionada negativamente com aquilo que ela está assistindo e assimilando, que começam com pensamentos nocivos, na aparência, sem qualquer importância, e terminam na brecha moral por onde a obsessão se insinua ou o estresse negativo se instala repetidamente. Então já falamos da obsessão, que são essas influências de espíritos inferiores, né? E que se a gente mantém o hábito deprimente, agressivo, nocivo, acaba se tornando uma obsessão, né? Uma ideia fixa, que é o caso que a gente falava, que precisa buscar um tratamento, né? Uma dependência, né? Porque não consegue mais viver sem aquilo. Ou o estresse negativo, né? Se instala repetidamente. A gente tem visto muitas crianças, eu não trabalho diretamente com crianças, mas na escola tem as crianças estressadas, porque às vezes passam longas horas à noite, né, no computador, jogando, e agora os jogos não são mais somente com personagens artificiais, que eles têm uma limitação de tempo ali e de placar, mas são jogos com pessoas, né, jogos interativos. Isso tem dado muito dinheiro e tem adquirido muitos adeptos, né, pela internet, banda larga. Então, jogos interativos, em qualquer lugar do mundo, você joga, né, está disputando com as pessoas, né, de dentro da tua casa. E tu pode jogar assim horas a fio, né? O jogo pode não acabar, se acabar começa de novo, né? Os jovens têm se encontrado, os adolescentes, e passam a noite inteira, às vezes sem comer ou comendo bolagens, né? Isso são depoimentos que a gente ouve, né? Na escola, enfim, e as preocupações, porque as notas estão baixíssimas. E os problemas de violência, de agressão dentro da sala de aula. Além de problemas físicos, né? A gente procurar em alguns sites sérios, a gente vai encontrar ali os médicos falando que o número de atendimento a crianças e adolescentes relacionados aí com a longa exposição diante dos computadores ou nesses jogos, né? Ou nos sites, ou nas conversas, nas redes sociais, tem prejudicado a coluna, a condição motora, polegares, eu achei interessante isso, mas tem lógica, né? Com problemas de movimentação, por causa do manuseio contínuo, problemas nos tendões e tendinite, além do estresse, ele diz, a tensão acentuada, em seres que ainda não estão, né, com a sua formação
intelecto, assim, e a estrutura orgânica completa. Então tem aumentado os atendimentos médicos também, né, estão se especializando porque é uma novidade isso, essas patologias aí, decorrentes desses espetáculos violentos ali que a gente tem, então, como exemplo. Bom, mas esse é o do menino, tá? Mas a gente, do álcool? Tá. Não vou ver do álcool. Tem um vídeo que nos parece interessante, que a gente mostrou em Palmeiras, quando teve aquele encontro, né, que fala do programa Profissão Repórter, e fala sobre o uso do álcool pelos adolescentes e jovens, rapidinho, né, cabe a gente dar uma olhada, que são espetáculos também deprimentes. Quinta-feira, em frente à faculdade. Sexta-feira, uma festa de peão. Aqui é a terceira vez que veio pra cá. Os dois vão para os palcos. Sábado, um show de rock. O Profissão Repórter investiga por que os jovens brasileiros estão bebendo cada vez mais cedo e cada vez mais. Em São Paulo, os universitários esvaziam garrafas e garrafas em vez de estudar. Chega de estudar, metade do que eles bebem já tem se formado. Faz tempo. Em Porto Alegre, os jovens que vão para a noite, mas não conseguem se divertir. Adiantou chegar um nome? Não adiantou, não curti nada. Descontrole e faz lotar o posto médico. A gente registrou uns 20 atendimentos, pelo menos. 40 minutos. A preocupação dos pais. Todo dia eu dou porcaria, não tem jeito. E o que dizem os filhos no dia seguinte? O mês passado eu gastei meu salário todo. Álcool, jovens, adolescentes, 14, 15 anos, os espetáculos, shows, a festa do peão boiadeiro, o que mais aparece ali? A frente da faculdade, que não é não é para ser um lugar de festa, mas enfim, eles não vão na aula, ficam ali, fecham a rua todas as noites. É assim, daquele jeito. Então é preocupante. A gente não pode fechar os olhos para isso. Talvez na nossa cidade não esteja nessas proporções, mas se a gente for nos locais onde as baladas acontecem, esse é o nome moderno agora, né, das festas, a gente vai ver isso, deprimente. Então, pais, educadores, profissionais, a gente precisa se alertar. Principalmente porque há muito estímulo disso na televisão, nos espetáculos que a gente assiste. Às vezes a gente acha que são inofensivos. Assistir é só um filme, pois é, mas interfere no psiquismo e gera ideias nocivas, estímulos deprimentes. Tem que ter cuidado, principalmente com as crianças, os adolescentes, que são muito assim, curiosos, muito abertos às novidades. E ingênuos também, por vezes. Mas também tem muita coisa boa, né? Então, para amenizar um pouco, a gente vai mostrar um videozinho de um menino e uma menina.
mucho más de lo que puedas dar. Coisas boas, né? Estímulo, que é bem-fazer, né? Solidariedade, afetividade. Dá para construir isso com as crianças e dá para convidá-las a assistir, estimulá-las a assistir, né? Esses entretenimentos, espetáculos belos, que tem muitos. E o cuidado que a gente tem que ter, porque muitas vezes eles são movidos a entrar justamente onde não devem, né? Porque a internet é meio que uma terra sem lei. E se o adulto não coloca limites e não dirige, né, esses acessos, inevitavelmente, né, a criança ou o adolescente vai adentrar em zona perigosa. E às vezes vai ter dificuldade de sair dessas áreas, né? Continuando a mensagem do André Luiz, em seguida os cultores desses estimulantes deprimentes se declaram enfermos em casa, confessando-se inadaptados à vida familiar, a perambularem por consultórios médicos e hospitais de repouso, sem pensar que desajustaram o sistema nervoso por si mesmos, à força de se agitarem inutilmente. Não nos deixemos render, portanto, à febre de excitações novas que dominam a romagem terrestre. Cada espírito responderá perante a lei de causa e efeito, pelo emprego do corpo físico e que se manifesta no mundo. Meditemos no assunto. Todos necessitamos de descanso e refazimento. Todos. Uma pausa, um refazimento. Saibamos, porém, que a distração equilibrada entretém a vida. Mas toda distração estonteante é derivativa para a vida. Então, os entretenimentos, né, equilibrados e que nos trazem bem-estar, eles entretêm a vida, nos estimulam coisas boas e vitalidade. Não é verdade? Mas também aqueles estonteantes, né? A gente fica com medo, fica deprimido, fica estressado, né? Ansioso. Então é a gente que escolhe, porque as opções são variadas e são muito atrativos, né? Coloridos, brilhantes, estes que são excitantes e que podem trazer muita depressão, muito problema. Eu acho que eu gostaria de assistir a continuação daquele vídeo do Globo Repórter, porque ali fala da interação dos pais. Eu acho importante a gente assistir, talvez passe um pouco do tempo, mas é um complemento. Posso entrar no seu lado aí um pouquinho? Botar um papo aqui? Só um minutinho. Como é que você está? Você não está muito bem não, né? Não estou muito bem. Ele disse que bebeu para se aproximar das meninas. Eu acho que os jovens de hoje querem chegar mais loucos na festa e tal. Eu admito isso porque eu cheguei muito louco hoje na festa. Adiantou chegar muito louco? Não adiantou, não curti nada. Qual era o seu Só objetivo? vomitei. Eu poderia se visitar na sua casa amanhã, à tarde? Poderia? Caiu! Ah, não acredito. Tá no caminho dele, lá em Padre. Em Ipanema. O senhor falou que eu viria? Ele falou que o senhor que eu viria? Não, ele falou que conversou contigo, mas não falou que tu viria. O senhor bateria um papo comigo? Eu fiz. Obrigado. O político que viu o pai do adolescente trabalha numa metalúrgica. Às 6 da manhã estávamos com o seu filho, conversamos bastante. E ele disse, não foi muito bem, estou um pouco alterado porque eu bebi muito. Ele contou, ele falou para o senhor desse nosso encontro lá com a televisão, com a Profissão Repórter com ele,
Sim, mas não explicou coisas que tu perguntou, ele não me falou nada. Perguntei para ele o que tu tinha conversado e ele não se lembrava. Aí dali eu decidi que ele estaria um pouquinho alto, né? Ah, porque ele faz isso? Sim, normalmente nessa idade a gente fazia também, então, né? Com que idade o senhor fazia? Com 15 a gente começa a tomar um pouquinho de álcool. O adolescente tem 15 anos. Ele bebe fora de casa, mas não bebe na frente do pai. Quando tem um churrasco, alguma coisa, todo mundo pega uma cerveja normal e ele normalmente é refri. A madrasta tem uma filha adolescente. Falou que a gente teve com ele? Não contou nada, não lembro nada do que ele disse. Renata tem 15 anos e também gosta de beber. Deu um pouco. Até o café, tontinho, assim, não para. Qual é o volume para te deixar feliz? É. É lata ou garrafa? Lá. Não sei, mas... Não, mais. Mais. 5? Tá mais. É. Quem bebe mais, você ou ele? Eu. Ele é mais tranquilo que eu. Você ouve isso sorrindo. Chorar não adianta, né? Não, é assim, a gente tem uma relação bem aberta, né? Orienta bastante, ele não bebe muito. O ideal seria não beber. Tu vai controlar um adolescente não beber se não estiver junto? Quase que impossível, né? Um jovem de 12, 13, 15 anos de idade, ele está com o seu cérebro em formação. Em especial, algumas zonas nobres do cérebro, que são as responsáveis pelas ações, pelo juízo crítico e pela ponderação, ainda estão em fase de maturação. O álcool vai lesar neurônios. Inclusive, quando o neurônio é lesado, ele mesmo tendo alguma capacidade de recuperação, pode não se recuperar completamente. Esse programa tem uma duração de 30 minutos, né? A gente tirou só alguns pontos assim que eu trabalhei bastante na escola. Então, esse é um espetáculo positivo. Né? Embora seja um pouco triste da gente ver, né, o que acontece ali, né, essa diversão que é destrutiva, que acabam aderindo, mas com cunho educativo. Um alerta, né, um trabalho muito bom que o Caco Barcelos faz. E a gente encontra muita coisa boa na internet mesmo. Muitos vídeos que são bons e que nos estimulam, inclusive pedagogicamente, né? É uma ferramenta que precisa ser utilizada. Assim como todos os eletrônicos, como a gente está usando agora, eles vêm para o nosso conforto, para o nosso bem, não é negativo. Né? O problema não são os aparelhos. O problema pode ser aquele que os utiliza, assim como o dinheiro. O dinheiro é uma força neutra, mas colocada em ação traz a sua energia específica, que pode ser para o mal, como pode ser para o bem. Não é verdade? Então, é a mesma coisa. Portanto, os jogos eletrônicos não são de todo negativos. E a gente tem que ter esse cuidado de não colocar, não generalizar. Tem jogos pedagógicos que são utilizados em escolas, em casa, e que auxiliam no entendimento das crianças na matemática, por exemplo. Estimulam a criatividade, são belíssimos. Então não são de todo negativos. A questão está na escolha, na vontade, no desejo, qual é a intenção que move. E nós, adultos, principalmente, nós não podemos perder esse papel de educadores. Tem que ter papel bem definido, que a criança é um educando do adolescente. E o adulto, pais ou responsáveis, educadores, são os educadores. Falando numa linguagem mais compreensível, não é a criança ou adolescente que tem que mandar dentro de casa. Não é. E isso não precisa gerar briga nem conflito, né?
Mas tem que ter autoridade, tem que ter limite, tem que ter disciplina. Tranquilamente alcançados através do diálogo, da confiança mútua, da orientação adequada, do acompanhamento desde o cedo, do exemplo daqueles que lhes são uma referência. E para nos estimular ao bem, à paz, ao amor, e para finalizar, nós vamos assistir um outro vídeo também curtinho e que é muito bom. E a gente encerra esta última edição do Bom Dia de 2009 com um exemplo inspirador de solidariedade, de desapego. Centenas de voluntários de todas as partes do país dedicam tempo e dinheiro para levar esperança a pequenas comunidades do Nordeste. A reportagem é de Beatriz Castro e Sam Costa. Tempo de festa em Buíque, no sertão de Pernambuco. Os moradores dos sítios mais distantes, mais isolados, têm um encontro marcado com felicidade. Eles esperam a chegada dos amigos do bem. São voluntários que deixam a família e o conforto de suas casas em São Paulo para trazer comida, roupas e brinquedos para brasileiros esquecidos. Gostei bastante, a criança quer receber o presente, né? Há 17 anos eles pisaram no sertão pela primeira vez e nunca mais deixaram de voltar. Desta vez, 125 voluntários trouxeram 15 mil cestas básicas, 90 mil brinquedos e 150 mil roupas para distribuir no sertão de Pernambuco, Alagoas e Ceará. Quem é que fica mais feliz? Quem recebe o presente ou quem dá o presente? Ah, sem dúvida é quem dá o presente. Em cada pacote, em cada brinquedo, muita alegria e uma imensa gratidão. Nos motiva a voltar quando eu vejo crianças que corriam e hoje elas correm nos nossos braços. Crianças hoje que sabem se comportar. É muita satisfação. Os voluntários festeiros fazem muito mais do que barulho. Eles construíram uma cidade de alvenaria em pleno sertão. São 69 casas, uma praça, capela, tem escola, fábrica de doces, farmácia, salão de beleza, atendimento médico e odontológico. Hoje está melhorando, né? Hoje tem as crianças que a gente pode atingir uma idade mais nova, a gente já pode fazer restauração, tratamento de canal, então a gente já consegue preservar um pouco a saúde bucal deles. Eduardo, de 45 dias, é o caçula dos 7 filhos de Dona Dalvanira. Ela morava numa casa com paredes e telhados de palha, antes de se abrigar no conforto e na dignidade que os amigos do bem patrocinaram. As crianças não tinham saúde, os pais não tinham trabalho, as mães não tinham comida para dar para os filhos, não tinha água para beber, não tinha roupa para vestir. E agora, né, nós temos tudo. Só agora os moradores podem falar do futuro. As crianças têm escolas, aprendem informática, algo completamente novo por aqui. E não é só. No campo, onde havia apenas mato seco e poeira, a esperança cresce na plantação de 100 mil pés de cajus que estão carregados de frutos. A solidariedade produz um efeito multiplicador. Esta é a primeira colheita de cajus aqui na Vila Agrícola do Bem. E os trabalhadores do campo receberam uma ajuda inesperada e mais do que bem-vinda de quase 200 voluntários, todos moradores aqui da região. São necessários muitos braços para colher os cajus. Afinal, a produção deve chegar a 600 toneladas. Quando for necessário e eu tiver disponibilidade, eu vou vir por aqui para também poder colaborar. A mão de obra voluntária ajuda muito e tem nos ajudado, tem sido muito importante nessa colheita. E assim, juntos, brasileiros de São Paulo e do sertão vão escrevendo uma nova história, com trabalho, esperança e dignidade. Viram que bonito? Amigos do bem. Grupo de pessoas que se reuniram com um estímulo positivo para levar alegria também, né, a várias pessoas e esperança, né? Um mundo melhor é possível desde que a gente
queira e faça a sua parte, né? Essas programações nos estimulam bem e é essas que a gente tem, então, também estimular nossos jovens, né? Nossas crianças a assistir. Bem, eu quero ficar mais feliz ainda, né? Pelo fato de estar aqui, mas como o voluntário me falou, é mais feliz aquele que faz as coisas, né? Que dá o presente, né? Do que aquele que recebe. Então eu vou dar, como eu prometi, 2 presentes. Um deles, que é o livro Tensão Emocional, baseado também numa mensagem do Emmanuel, recebida pelo Chico Xavier. O autor do livro é Orson Peter Carrara. Muito bom esse livro, bem simples, né, no entendimento. Eu gostaria de ofertar essa obra para alguém que está sob tensão emocional, na família, com dificuldades às vezes com o seu filhinho, a sua filhinha. Nessa questão educativa, que não é fácil mesmo, né, gente? É um desafio, né, gente? Você, né, que daqui a 2 dias vai ser pai novamente, é um desafio maravilhoso, mas é um grande desafio. Uma responsabilidade tremenda. Tem que ter coragem, às vezes, também, para vir aqui na frente. Também é um estímulo, né? Um desafio. A outra obra chama-se Paz na Terra. Aqueles que se sentiram, né? Alguém se sentiu motivado para construir uma vida melhor, que começa pela gente mesmo, nas mudanças que a gente faz no dia a dia, em relação a nós, e que vão se refletir, né, no ambiente que a gente vive, sobretudo com paz. Pode vir aqui pegar o livro para que possa ajudar a caminhar para a paz. Muito bem, pessoal, eu agradeço a atenção, a paciência, o carinho. Fico à disposição de vocês, já são 21 horas, se quiserem, né, me fazer alguma pergunta, se o pessoal quiser, acha melhor encerrar. Estou à disposição, né, a gente para trocar uma ideia. E novamente agradeço, desejo a vocês todos um ótimo mês de julho, né, nas comemorações, e que a gente possa ser estimulado sempre e estimular aos outros ao bem. Muito obrigada. Guia do uso da web.